Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula, mais um projeto da Colorida. E eu vim trazer para você uma peça que eu prometi, né, dentro do grande encontro que foi no dia 21 de novembro, né? Eu prometi que eu traria a aula completa, toda detalhada aqui para você. Eu tô te entregando esse presente, tá? Então hoje é dia 23 e você está recebendo esse presente, que é o passo a passo dessa bolsinha que vira essa mochila espaçosa. Aqui vou mostrar ela com mais detalhes daqui a pouco. E eu quero te dizer que hoje, dia 23 de novembro, as inscrições para a comunidade colorida VIP estão abertas. E hoje, até as 23h59, as inscrições para a comunidade colorida estão abertas com desconto de 20% para pagamento à vista e para parcelar no cartão de crédito, tá? Direto, utilizando o limite. E 15% de desconto para você fazer o parcelamento em até 12 vezes no boleto, no cartão, sem usar o limite, no Pix, tá? Então aproveite essa oportunidade, porque essa oportunidade com desconto, esse desconto incrível vai acabar. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, que é uma comunidade onde desde o primeiro acesso você tem lá 57 projetos disponíveis, tá? Um desses projetos que vai entrar, que aí vai ser 58, né? Essa peça aqui, essa bolsinha com 3 divisões, ó, 1, 2, 3, ainda tem esse bolsinho atrás, que é bolsa transversal e slim bag, tá? Essa peça aqui é um novo projeto da comunidade colorida, é um projeto exclusivo para a comunidade. Então são 57 com esses 58 projetos disponíveis desde o primeiro acesso e todos os meses entram 2 projetos novos lá dentro da comunidade, tá? E se você for pagar, hoje tá R$ 77,80 cada projeto da Colorida. Então, se você for pagar esse projeto, por cada projeto, se você for pagar por cada projeto, esses 57 vai dar mais de R$ 4.400. E você tem lá dentro da comunidade mais de 70 conteúdos de conhecimento avançado para você aprender a vender, para você aprender a precificar, para você aprender a respeito de marketing, a respeito de como utilizar o Instagram, fazer Reels. Então, é uma infinidade de conteúdo de conhecimento, que esse sim é o conteúdo que vai fazer você crescer e você ir lá para frente. Então, quero te convidar a conhecer mais essa comunidade. Se você quer conhecer mais essa comunidade, eu te convido a ir lá no link da bio e falar com o suporte da Colorida, tá? Entre em contato com o suporte ou vai direto lá no link da bio e clica no link para você entrar lá na página de vendas e lá vai estar descrito tudo o que tem dentro dessa comunidade, para você se sentir segura em fazer esse investimento no seu crescimento, para que você tenha um 2024 de ouro, um 2024 que vai transformar a sua história. Eu quero muito estar com você nesse momento, tá? Então, a gente tá com as inscrições abertas, não perca tempo, não perca essa oportunidade e aproveite hoje ainda esse desconto, tá bom? Então, a gente vai aprender essa peça maravilhosa aqui, essa mochila, tá? Então, ela dessa bolsinha vira essa peça incrível com bolso aqui na frente, bolso com zíper aqui na frente, bolsos nas laterais, que cabe garrafa, tá? Uma garrafinha menor aqui, ela cabe aqui nas laterais, cabe celular, né? E ela tem essa abertura aqui facilitada, né? Tem bolso aqui dentro também, fecha, né? E a sua cliente usa, né? E depois para guardar é muito simples, vou abrir essa daqui para você ver, tá? Olha que coisa mais linda, essa daqui é que a gente começou a fazer lá na nossa aula, né? Olha que linda essa estampa, tá? Estampas que você encontra lá na loja criativa, tá? Então, olha que linda que ficou essa mochilinha aqui também, tá? Então, toda feita em tricoline e eu explico tudo na aula, tudo detalhado, esse presentão aqui pra você, tá bom? Então, é isso, vamos pra aula e eu tô muito feliz de você estar aqui, muito feliz, tá? E quero muito te ver lá dentro da comunidade Colorida VIP e fazer o seu ano de 2024, 2025, 2026 e todos os anos aí da sua vida, anos cada dia mais prósperos, tá? Graças a conhecimento, porque é o conhecimento que faz a gente ir lá na frente, tá? Muito mais do que somente os passo a passo. Os passo a passo, eles precisam, os projetos, eles precisam estar dentro do nosso ateliê, do nosso negócio, do nosso empreendimento, de forma estratégica, de forma inteligente. Então, a gente precisa ter o conhecimento para realmente fazer o nosso negócio crescer e lá pra frente a gente vender muito. Então vem comigo pra comunidade colorida que eu tô te esperando. Então vamos lá pra aula, que a aula tá top. Vem comigo, vamos lá.
Você vai receber aí um PDF, né? E no PDF tem um plano de corte e o molde que a gente vai utilizar. Então, o plano de corte da mochila espetacular é esse aqui. E o molde é esse aqui que tá escrito molde fundo, tá? O que a gente vai precisar aqui nesse molde? Das curvas. Bom, esse molde aqui, ele é a metade da parte do fundo. A parte do fundo é a parte onde a gente vai fazer a bolsinha, tá? Então, tem a parte externa e a parte interna, que é o forro, tá? Então, aqui, ó, tá escrito, ó, dobra do material, tá bom? Então, é a metade. Mas o importante é o seguinte, aqui no plano de corte, tem dizendo qual é a parte do fundo, né, que a gente vai cortar. 34 por 18, tá? E o que a gente vai precisar? Vai precisar somente fazer as curvas na parte inteira. Da parte principal, do fundo, tanto quanto a parte do forro, tá bom? Então, vamos lá para os materiais. Então, para a parte principal, a gente vai precisar de 42 por 24, isso aqui é a parte principal do centro, e para as laterais, 2 vezes de 42 por 13, tá? Aqui tudo eu vou utilizar, em toda a peça eu vou utilizar o tricoline, tanto para a parte externa quanto para a parte interna, tá? Para o forro. A gente vai precisar pro bolso do meio de 40 por 24 e para os bolsos das laterais de 40 por 13, 2 vezes, tá? E ainda para fazer esse bolso aqui, pra gente montar esse bolso do meio, a gente vai precisar dos seguintes materiais. 27 centímetros de zíper de metro, um cursor e o acabamento desse bolso do meio é de 24 por 4 também no tecido ou no material principal. Na parte do fundo, que também é a parte da bolsinha que vai ficar por fora, a gente vai precisar de 34 por 18 no tecido principal e no estruturador fino, tá? Aqui eu tô utilizando o Dupla Face, que é uma sarja termocolante lá do Tofu Studio. Mas você pode utilizar entretela, pode utilizar o nylon dublado, pode utilizar outra medida, dessa mesma medida, 34 por 18 de sarja, tá? É só para deixar um pouco mais encorpado esse fundo, que também é essa parte principal aqui. Então, é essa parte aqui, ó, tá? Que é o fundo da nossa mochila. Então, no forro, a gente vai precisar da mesma medida, tá? 34 por 18. Então, na parte principal aqui, a gente vai fazer a aplicação do zíper, tá? E da alcinha. Então, para a alça, a gente vai precisar de 22 por 8 para fazer a alcinha, né, nesse fundo, que é para sua cliente segurar a bolsinha. A gente vai precisar, no total, de 55 centímetros de zíper de metro. Aqui eu tô utilizando o zíper de metro número 8, ele é um pouco mais largo, tá? Para essa parte aqui, ele fica muito legal, porque por ele ser mais largo. Então, ele dá mais espaço para sua cliente poder fechar a mochilinha dentro e fazer a bolsinha, tá? E um cursor. Você pode utilizar o zíper número 5 também, tá? Mas se você tiver a possibilidade de usar o zíper número 7, número 8, melhor ainda. Vai precisar para a parte de trás, a parte principal de trás, a gente vai precisar de 46 por 42. Então, a parte externa, toda ela tem na vertical 42, tá? Para você que tá utilizando, como eu aqui, um tecido com direção de estampa. Então, é 42 em todas as partes. Tá? Na vertical, tá bom? Então, de altura, a peça vai ter isso, 42 centímetros. Para a parte interna, a gente vai precisar também de 46 por 34, 2 vezes no forro. E eu vou utilizar um bolsinho, vou fazer um bolsinho aqui dentro, tá? Um bolsinho simples. Você pode fazer o bolsinho que você preferir. Se quiser fazer um bolsinho embutido, pode fazer o que você preferir. Vou fazer um bolsinho simples aqui. Então, eu vou utilizar 36 por 20, tá? Eu vou dobrar ao meio e vou fazer um bolsinho simples aqui com esse tecido, que é o tecido externo, né? Que é o tecido da parte principal da nossa peça. E para a alça, eu vou utilizar alça de 2 centímetros de largura, tá? Você pode utilizar alça de 3 centímetros, mas eu indico que seja uma alça mais maleável, tá? Essa alça aqui, ela é uma alça mais durinha. Com o tempo de abrir e fechar, ela vai estragando a peça, né? A parte onde é a canaleta, né? Por ser um tecido mais fino, com a fricção ela vai estragando. Então, eu vou utilizar de 2 centímetros, que vai ter menos atrito,
tá? Se você for utilizar alça chique, né? Que você quer alça chique ou alça especial, ela é mais durinha, tá? Use ou mais fina, ou você pode utilizar também aquelas alças acetinadas, que elas correm mais, então diminui um pouco o atrito, tá? Nessa parte. Eu utilizei em uma das peças, que é essa aqui que eu mostrei anteriormente. Essa aqui, ó. Eu utilizei como alça. Eu utilizei como alça aqui, essa alça de algodão. E eu não coloquei ajuste aqui, tá? Com o regulador. Não coloquei. Só uni aqui e depois costurei as pontas, ó, tá? Porque ela é uma alça mais maleável, uma alça de algodão bem fininha, né? Então eu usei como alça da mochila, essa alça de algodão, que é uma alça de algodão de 2,5 centímetros, e ela é mais maleável, mais fininha. E aqui, no tirante, né, eu utilizei somente, aqui, né, eu utilizei a meia argola, que a gente vai utilizar também, e como ela é uma alça mais fininha, eu não vi necessidade de usar o ajuste, tá? Mas eu vou ensinar usando o ajuste aqui pra vocês, tá bom? Então, você pode colocar direto e só costurar as pontas das alças, tá? Eu vou explicar como é que a gente monta direitinho. Então, só fazer o ajuste certinho. E a gente vai precisar dos seguintes materiais. 2 vezes de 1,60 m, você pode usar menos também, tá? 1,40 m. A alça vai ficar um pouco menor, mas também dá pra utilizar. Então, 2 vezes de alça, tá? Ou de corda, você pode utilizar. Pode fazer também de tecido, tá? Por exemplo, para fazer uma de 2 centímetros, né? Você corta 1,50 m, o material normalmente tem o total de 1,50 m, 1,50 m, 1,40 m, e você corta esse 1,40 m com 8 centímetros, dobra no meio, dobra novamente, que é como a gente vai fazer na alça da bolsinha, né? Dobra novamente, então dobra em 4, aí vai ficar 2 centímetros, aí você costura e usa essa alça. A alça com tecido, você pode utilizar também a alça com tecido, vai dar maior durabilidade ainda para a sua mochila. Mas se você estiver utilizando alça pronta, né, eu indico alça chique ou especial, que você utilize uma alça mais fininha para dar menos atrito ali naquele canal, tá bom? Que a gente vai fazer. Então, 2 vezes de 1,60 m, você pode fazer um pouco mais fina também, se você preferir. Vou precisar de 2 tirantes. Esses tirantes aqui, eles têm 6 centímetros, tá? 2 tirantes de 6 centímetros, você pode fazer de tecido também, fazendo a mesma coisa. Né? Aqui eu tô utilizando de 2 centímetros e tô utilizando as ferragens da mesma medida. Então, eu vou cortar com 8 centímetros, se você for utilizar tecido. Dobrar em 4, vai ficar 2 centímetros, tá bom? E vou precisar de 2 meia argolas de 2 centímetros e 2 reguladores também de 2 centímetros. Então, o regulador, ele é opcional, tá bom? Você utilizar o regulador, você pode escolher utilizar ou não. Eu acho que nessa alça aqui, ela fica legal com o regulador, porque ela é uma alça mais durinha, né? Ela é mais encorpada. Já na alça de algodão, se ela for muito fininha, ela não fica muito legal, porque ele fica girando, a alça fica girando, não dá tão certo, tá? Então, depende aí de que material que você vai utilizar, né? Se você for utilizar corda, também não dá muito certo de utilizar o regulador. Então, tudo vai depender, tá? Mas os tirantes aqui, com a meia argola, é preciso colocar para você poder prender a alça e fazer a alça aí na sua mochila, tá bom? A gente vai começar montando a parte do bolso, tá? Do bolso do meio, da frente. Então, tem 40 por 24 e a gente vai começar colocando aqui, aplicando o zíper, tá? Então, vou colocar a frente do zíper, os dentinhos do zíper, de frente com a parte principal, bem aqui na parte de cima. Aí, você vai ver qual se tem direção de estampa no seu tecido. Porque aí, se tiver direção de estampa, assim como o meu tem, você vai colocar na parte de frente para a parte de cima aqui, ó, na direção de estampa certinha, tá? Então, você vai colocar de frente aqui o zíper. Vou prender. Aqui. E aqui. E vou cobrir aqui. Então, eu vou colocar a parte aqui principal na parte de trás do zíper. E vou prender também. E vou costurar com retrocesso no começo e no final. Ajeita bem.
Veja se você tá costurando todos os materiais. Pronto. Agora vai virar pra parte da frente. Vai passar uma costurinha bem aqui, ó, próximo do zíper, tá? Pra fazer o acabamento aqui, rebater a costura. E agora, na parte de trás aqui do zíper, ó, na parte de cima, né? Aqui a gente colocou o bolso, aplicou o tecido aqui pro bolso. E aqui na parte de cima, que tá sem nenhum acabamento, na parte de trás do zíper, a gente vai aplicar esse acabamentozinho aqui, tá? Depois vocês vão entender pra que ele serve. Eu vou dobrar ele ao meio, ele tem 24 por 4, vou dobrar ele ao meio. E vou costurar a parte aberta pra lateral aqui, ó, do zíper, tá? Então, na parte de trás, ajeito bem certinho aqui com o tecido, ele também tem 24, né? E vou costurar com retrocesso, bem na ponta. No começo. Toda essa peça, ela é costurada com a margem de 0,5, tá? Assim como todos os projetos da Colorida. São costurados com margem 0,5. Terminei aqui, costurei, né? Ó, costurei na parte de trás, tá? Os dentinhos do zíper tá aqui, costurei na parte de trás. Bolso do meio tá pronto, agora a gente só vai precisar aplicar ele, tá? Depois a gente coloca o cursor. Agora a gente vai montar os bolsos laterais, que é super simples, tá? Então são 2 vezes de 40, deixa eu só confirmar se é essa parte aqui mesmo, 40 por 13. Vou dobrar ao meio e vou costurar os dois, tá? Retrocesso no começo, retrocesso no final. O outro, dobra ao meio, 40, 2 vezes de 40 por 13. Agora eu vou virar para a parte da frente. Vou ver qual é a parte que vai ficar certinha na direção de estampa, ó. E eu vou pegar esse acabamento, essa junção aqui da costura, vou colocar certinho aqui, pra que meu acabamento fique melhor, tá? Eu não vou colocar essa parte aqui costurada pra cima. Eu vou dobrar bem nessa junção de costura, que vai dar mais ou menos 1 centímetro aqui. Aí sim, eu vou fazer a costura de acabamento. Então, o bolso vai ficar assim, ó. A costura vai ficar 1 centímetro mais ou menos pra dentro, tá? Vou ajeitar bem e vou fazer uma costurinha de acabamento. Na parte de cima aqui. Pronto. Fazer a mesma coisa aqui no outro bolso lateral. Super simples, é uma peça muito simples de fazer, tá? Não é difícil de fazer, uma peça fácil, tranquila de fazer. Fiz a mesma coisa, ó, dobrei, coloquei aqui dentro, ó, a costura, ó, pra você poder ver, entender, tá bom? E vou costurar. Retrocesso no começo. Retrocesso no final, pronto. Então, os 2 bolsos estão costurados. E agora, eu vou pegar as partes principais. Vou começar aplicando, então, tá os 3 bolsos, né? O bolso do meio e os bolsos laterais. Vou pegar... Começar aqui aplicando a parte do meio, tá? O bolso do meio, já eu aplico os bolsos das laterais. Então, o bolso, aqui na parte principal do meio, 42 na vertical por 24, tá? Vou pegar... Peguei aqui a régua que eu vou utilizar. Essa régua aqui é uma régua de patchwork. Essa tem 60 por 15, tá? Vou fazer as marcações que eu preciso para aplicar o bolso da frente. Então, a primeira marcação que eu vou fazer, de baixo para cima, nessa medida aqui de 42 por 24, vou marcar 3 centímetros primeiro. E agora, de baixo para cima, eu vou marcar 20, tá? Então, não é da marcação de 3 centímetros, não. De baixo para cima, 3 e de baixo para cima, 20. Tá? Marcar 20 aqui.
Marcar 20. Agora, eu vou aplicar o bolso, né, que a gente acabou de montar. Então, essa parte aqui, ó, é uma parte que eu vou costurar assim, tá? Ó, assim, pra depois trazer o bolso pro lugar dele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver onde é que tá essa marcação que eu fiz de 20 centímetros. Vou colocar essa lateral aqui do zíper, o zíper com os dentinhos de frente pra parte principal, e eu vou costurar, vendo essa marcação, tá? E paralelo aqui os materiais, tá bom? Então, agora a gente vai costurar. Com retrocesso no começo. Costura bem em cima da costura que você fez primeiro, tá? Pra aplicar aqui esse acabamento. Bastante atenção. Pronto. Ó, vai ficar assim, né? Quando a gente trouxer pra cá, ele vai ficar assim. O zíper tá aqui, tá? Agora eu vou costurar esse acabamento. Então, eu vou pegar esse acabamentozinho que eu tinha costurado aqui na parte de trás do zíper, vou trazer ele aqui pra frente e vou costurar ele, ó. Deixa eu mostrar mais de perto, ó. Ficou assim, né? Então, eu costurei esse acabamento. Agora, eu vou fechar aqui pra esconder essa junção, né? Então, é um acabamentozinho bem importante, tá? Retrocesso. Ajeita. Costura bem na ponta, tá? E retrocesso no final. Ficou assim, ó. Agora, eu vou ajeitar bem aqui essa ponta. Tô ajeitando aqui o bolso, tá? Pra eu trazer esse bolso, ele vai ficar bem acima da marcação, ó. Bem do lado da marcação de 3 centímetros. Daqui pra cá tem 3, né? Eu vou marcar aqui, bem certinho. E vou costurar, tá? Retrocesso. E retrocesso aqui no final. Prontinho. Vou mostrar aqui como é que ficou. Ó. Bem na marcação de 3 centímetros, tá? Então, o bolso, ele vai ficar desse jeito aqui. Os dentinhos, eles vão ficar pra dentro, ó. Deixa eu mostrar como é que fica. Quando a gente ajeita a costura lá embaixo, os dentinhos vão ficar assim. Os dentinhos vão ficar pra dentro, tá? Eu vou, então, passar o cursor aqui. Então, o cursor vai entrar de frente pra mim, tá? Vai entrar na minha direita e fechar pra minha esquerda, ok? Eu vou abrir aqui e vou passar o cursor. Pronto, ó, cursor passado aqui. Agora eu vou costurar nas laterais, vou aproveitar e vou costurar a minha etiqueta, tá? Eu vou utilizar essa etiqueta aqui, que é uma etiqueta bandeirinha, que você encontra lá na Kikabud, parceira da Colorida, tá? Essa personalização de um material de alta qualidade, tá? Eu já tive muitos problemas com etiqueta de desbotar e as delas não desbotam. As delas, né, que são mulheres que trabalham lá na Kikabud, cupom Colorida, tá? Pra você ganhar desconto lá. Então, olha que coisa mais linda. E a gravação, ela é excelente, tá? Eu vou costurar essa etiqueta aqui na lateral, vou aproveitar e já fechar aqui as laterais do bolso, tá? Então, vou começar aqui, não precisa retrocesso, só pra prender aqui. Vou costurar os dentinhos do zíper, só pra prender aqui. Vou aproveitar, cortar um pedacinho desses dentinhos aqui do zíper, mas eu não vou cortar a rente aqui, tá? Eu vou deixar um pedacinho. Já já eu selo. E aqui do outro lado, do mesmo jeito, toma cuidado pra não ficar um mais alto que o outro, tem que ficar tudo bem certinho, bem medido certinho, tá? Vou costurar, então, o zíper. Só pra prender aqui, vou cortar um pedacinho do zíper também. Pegar aqui meu acendedor, o isqueiro, selar aqui e aqui. Assim a gente finaliza a parte do bolso do meio, agora a gente vai para os bolsos laterais. Então, tô aqui com os bolsos laterais já costurados, né? Aqui e aqui. E as duas partes
das laterais, né, a parte principal das laterais, 42 por 13, tá? Então, nas duas, eu vou marcar embaixo, de baixo pra cima, 3 centímetros, tá? 3 centímetros aqui. Três centímetros aqui, 3 centímetros aqui. E agora eu vou costurar o bolso, tá? Então, vou ajeitar bem o bolso aqui, bem na marcação. Ajeita bem, ó. Dá vinca bem aqui o bolso na parte de baixo pra você poder costurar, tá? Eu vou colocar aqui bem coladinho com a marcação de 3 centímetros, do jeito que eu fiz com o bolso do meio. Eles vão ficar todos na mesma altura, tá? E vou costurar aqui. Retrocesso. E retrocesso. Vou aproveitar e vou costurar aqui na lateral o bolso, tá? E vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Marquei aqui os 3 centímetros. Vou pegar o bolso bem certinho, a direção de estampa certa. Vou colocar na marcação de 3 centímetros, que eu fiz aqui, e vou costurar. Processo, bem na pontinha, tá? E vou aproveitar e costurar na lateral. Vou aproveitar aqui e vou costurar na lateral também. Aqui já vou costurar a outra lateral que eu não costurei, né? Que ficou aberta uma lateral, outra lateral eu costurei. Vou aproveitar e costurar essa lateral aqui também. Todo esse tecido que eu tô utilizando aqui, você encontra lá na parceira da Colorida, a Loja Criativa, tá? Você compra lá no site da Loja Criativa. É uma estampa muito bonita, né? Eles têm estampas lindas lá. Lá eles têm todos os materiais que você precisa para costura criativa. Todos. É a Loja da Costureira Criativa. Então, concluí aqui as duas laterais. Agora, a gente vai unir as laterais à parte do meio, tá? Do bolso da parte do meio. Peguei aqui e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar ó, aqui na parte do meio. A gente vai costurar um lado e depois vai costurar o outro, tá? Então, eu vou colocar frente com frente aqui. Tomando cuidado para ficar bem na costura, na junção aqui para os bolsos, tá? Vou começar com retrocesso aqui. Eu coloquei a lateral na parte da frente, bem certinha com a parte da junção aqui do bolso, ó, né? Que tem o bolso aqui do meio e aqui o bolso da lateral, bem certinho na junção. Vou começar com retrocesso, margem de costura 0,5, tá? Aqui na parte do zíper, eu vou fazer um retrocesso e vou dar continuidade. E retrocesso lá em cima. Pronto. Então, ó, ficou assim. Tá? E aqui na parte de cima fica assim, ó. A junção, tá? E agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Colocar frente com frente, ó. E vou costurar. Presta atenção para você costurar com bastante atenção nas uniões, pra depois não ficar descosturando, tá? Chegando aqui na parte do zíper. Aqui eu vou voltar, fazer um retrocesso onde tá o zíper. Aqui, ó, tudo certinho. E retrocesso, acabou. Então, essa aqui é a parte principal da frente, tá? Concluída, não precisa rebater costura, nada, tá? Parte principal da frente concluída, ó. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Porque ficou
tecido sobre tecido, né? Ó, como ficou bem costuradinho, bem certinho. Agora, a gente vai medir, tá? Ver se aqui ficou com 46, porque a parte de trás, ela tem 46 por 42. Então, essa parte aqui, com as uniões dessas três partes, precisa estar com 46 também, tá? Então, eu vou medir aqui, ó. O meu aqui tá dando 46,2. Então, eu tenho que descontar essa medida de 2 centímetros, 2 milímetros aqui. Aqui tem que ter 46. Se o seu não tá dando 46, tá dando mais, aí você vai cortar a sobra que tem, tá bom? E eu vou encontrar o centro aqui, na parte de baixo já, tá? Pra depois não precisar ficar me preocupando com isso. Vou encontrar aqui o centro, aqui, e vou encontrar o centro aqui também, tá bom? Pronto. Então, encontrei o centro aqui, e eu vou costurar aqui e tirar os 2 milímetros, tá? Pra ficar com 46 certinho, e volto pra gente dar continuidade. Prontinho, ajustei, então, ficou 46 por 42 de altura, né? Então, 46 na horizontal por 42 na vertical, ok? Essa parte aqui, que é a parte de trás, ela tem essa medida, 46 por 42. Eu vou pegar somente ela, vou colocar na parte aqui de trás, na parte do avesso, e vou fazer uma marcação. Essa marcação é a marcação onde eu vou deixar um espaço, que é o lugar onde a gente vai passar a nossa alça, a corda, o que você for usar como alça da mochila, tá bom? Então, eu vou deixar uma medida para você colocar até uma alça de 3 centímetros, tá? No máximo, não dá para colocar mais larga do que isso, tá? Então, você pode fazer com essa medida, porque mesmo que você use uma alça de 2 centímetros, uma alça mais fina, uma corda, vai caber, vai dar certo, tá? Então, eu vou marcar aqui nas laterais 9 centímetros, tá? Porque essa parte é a parte onde eu não vou costurar no momento, tá bom? Então, eu vou deixar aqui 9 centímetros. Do outro lado, vou marcar também 9 centímetros, tá? Essa aqui é a parte do avesso, a parte de cima, tá? Se tiver direção de estampa. Então, aqui é a parte de cima. Vocês estão conseguindo ver os ursinhos aí, né? Então, eu vou colocar, ó, frente com frente. Vou aproveitar antes disso, tá? Vou encontrar já o centro aqui, ó. O centro nesse tecido na parte de cima e na parte de baixo. Isso aqui, então, é a parte de trás, tá? Então, eu vou fazer um piquezinho aqui em cima. E um piquezinho embaixo. Vou colocar, então, frente com frente. E eu vou costurar somente até essa marcação de 9 centímetros aqui, tá? Então, somente até aqui na marcação de 9 centímetros que eu fiz, ó. Tá vendo? Eu vou costurar. Essa parte aqui não vai ser costurada, tá? Eu vou colocar frente com frente, tudo ajustado. Cuidado aqui, ó, com os fiozinhos que fica, né? Dependendo do tecido, acontece isso. De ter muito fiozinho saindo, soltando, né? Por causa do tecido. Vamos lá. Vou costurar, margem de costura 0,5. Retrocesso. E vamos costurar até a marcação de 9 centímetros que eu fiz. Pronto. Virar aqui pro outro lado e fazer a mesma coisa, tá? Bem certinho. Então, da marcação de 9 centímetros, eu vou fazer retrocesso e costurar aqui. Essa parte, então, fica aberta, ok? Pronto, então essa parte ficou aberta e essa parte aqui ficou aberta, ok? Agora, a gente vai costurar essa parte aqui, fazer um acabamento nessa parte. Tem que lembrar de ter feito um retrocesso aqui no começo e no final, ok? Então,
Agora, a gente vai dobrar, ó, bem fininho mesmo, tá? Mais fininho que você conseguir. E dobrar novamente. Então, são 2 dobras, ó. Vou mostrar de perto. Dobrei cerca de meio centímetro só e dobrei novamente, tá? É isso que eu vou fazer. E vou costurar. Vou explicar como é que eu vou fazer essa costura, ó. Vou dobrar bem fininho, dobrar novamente, mais fininho que você der conta, tá? Dobrar novamente e vou começar a costurar aqui. Isso a gente vai fazer dos 2 lados, ok? Ajeita bem, bem fininho. Retrocesso. Ajeita bem. Ó, agora aqui, nessa parte, eu vou dobrar o outro lado, dobrar novamente. Ajeita bem, tá? Dobrar, que já tá dobrado meio centímetro porque eu costurei, né? Então, agora, eu vou costurar. Costurei reto, eu vou explicar como é que eu tô fazendo, tá? Mais próximo aí. Dobrei novamente o outro lado e vou costurar a dobra até chegar lá no final, retrocesso. Ó, como é que eu fiz? Vou explicar aqui, ó. Dobrei, costurei. Quando chegou aqui, eu fiz uma costura assim, ó, reta. 2 pontinhos aqui, subi e costurei do outro lado aqui, ó. Dobrei e costurei, tá? Então tem que ficar esse acabamento aqui, a gente precisa desse acabamento. E aqui do outro lado a mesma coisa. Mesma coisa aqui do outro lado, dobrei. Dobrei novamente. Agora eu vou dobrar o outro lado. Vou fazer 2 pontinhos reto, ó. Pra poder chegar aqui do outro lado e costurar do outro lado. Toma cuidado pra não ficar linha sobrando, tá? Pra costurar certinho. Pronto. Ó, vou mostrar aí como é que ficou. Outro lado também. Ó. Costurei, dobrei, costurei, fiz as 2 dobrinhas, aí eu costuro reto aqui e depois subo, tá? Então, ficou assim, dos 2 lados, tudo certinho. Agora, a gente vai montar a parte interna, pra depois a gente montar o fundo e unir tudo, tá bom? Então, agora a gente vai costurar a parte interna, que é o forro, tá bom? Então, eu vou começar fazendo aqui um bolsinho simples, tá? Você pode fazer o bolso que você preferir. Então, e é legal colocar bolso, né? As peças com bolso são muito mais úteis, né? Então, vou fazer esse bolso simples aqui. Vou utilizar 36 por 20 no tecido aqui, né? Tô utilizando o tecido principal, mas você pode utilizar o forro. Vou colocar frente com frente. Vou costurar na lateral, na parte de baixo aqui. Até aqui, nessa partezinha aqui, eu vou deixar sem costurar pra eu poder desvirar, tá bom? Então, vou começar com o retrocesso. Margem de costura 0,5. Se você tem máquina de costura doméstica e quer costurar as peças da colorida, você pode costurar com tranquilidade nessa margem de costura. É só você ter um pré-calcador adequado, tá? Com uma margem de 0,5 facilita muito. Se você não tem e quer ter um pré-calcador de margem de 0,5, você pode falar comigo no meu direct, que se você não tiver na internet tem um monte, né? Mas se você quiser uma indicação, você pode falar comigo que eu te indico, tá? Na loja da Catarina Feijó tem. E na internet tem em bastante lugares também, tá bom? Pronto. Vou cortar, ó, costurei, vou cortar só essas pontinhas para o acabamento ficar mais adequado, tá? Vou desvirar aqui a peça, a parte, né, do bolso, e ajeitar com a minha tesoura, que tem uma ponta mais arredondada, tá? Cuidado aí pra você não estragar.
o seu tecido com a ponta fina de tesoura, tá? Mas ajeita bem aqui as pontinhas. Ajeita bem. Agora, ó, de frente, a parte certinha pra frente. Dobra aqui pra dentro, a parte que você deixou aberta pra desvirar. E a gente vai fazer uma costura de acabamento aqui na parte de cima, ok? Então, vamos lá. Ajeita bem isso aqui. E agora a gente vai fazer a costura de acabamento. Prontinho. Ó, tá? Então, ficou assim o bolsinho. Vou aplicar agora o bolsinho, tá? Então, eu vou pegar uma das partes de 46 por 34. Vou dobrar ao meio e vou encontrar o centro, na parte de cima e na parte de baixo, ok? E vou marcar aqui, ó, no centro. Vou marcar aqui no centro. E vou marcar 8 centímetros aqui, tá? Pra aplicar o bolso. Então, o bolso vai ser aplicado nessa marcação aqui de 8 centímetros. Vou pegar o bolso, vou dobrar ao meio. E fazer a marcação aqui do centro também do bolso. Pra poder aplicar bem certinho aqui no meio. Então, daqui de cima pra baixo, 8 centímetros, tá? E vou costurar nas laterais, né? E na parte de baixo. Pra aplicar o bolso aqui. Então, um bolso super simples, tá? Bolsinho super simples. Aí, se você quiser fazer um outro bolso ou 2 bolsos também, fica aí da sua escolha, tá? Agora, eu vou costurar bem na pontinha, com retrocesso aqui, pelo menos 2 retrocessos aqui na parte de cima, pra prender bem esse bolso. Ajeita bem as costuras. Ajeita bem as costuras do bolso. Cuidado pra ele ficar costurado certinho no lugar aqui, não ficar torto, tá? E retrocesso. Então, bolso aplicado, tá? Agora eu vou pegar a outra parte de 46 por 34. Vou dobrar ao meio para encontrar o centro, para depois unir as duas partes, tá? Pronto. Agora eu vou colocar frente com frente ao do forro e vou costurar nas laterais, tá? Aqui eu vou costurar tudo, tá? A parte da frente deixei uma parte sem costurar, mas aqui eu vou costurar tudo. Retrocesso, retrocesso. Agora eu vou costurar do outro lado. Frente com frente. Margem 0,5. Prestando atenção se tá costurando direitinho, tá? Então, a parte principal aqui do forro é isso. Agora, a gente vai costurar o fundo aqui, já nessa parte do forro, tá? A gente vai pegar aqui a parte do fundo
de 34 por 18. E vamos fazer a marcação, eu vou fazer de um lado só na parte de trás, tá? A marcação aqui das curvas, tá? A gente precisa das curvas bem marcadas aqui, pra gente já colocar. Um lado, outro. Vou dobrar ao meio e vou costurar as duas partes juntas aqui, tá? Utilizando só uma marcação. Como é forro, é mais tranquilo, tá? Na parte principal, a gente tem que marcar os 4 cantos, bem certinho, tá? Aqui fica bem certinho também, mas tem que ter mais cuidado ainda, né? Aqui é só tecido, lava aqui estruturador, né? Na parte da frente. Parte principal, parte externa, tá bom? Prontinho, curva, ok? As curvas, ó, cortadas. Agora a gente vai unir aqui pra gente encontrar o centro, tá? A gente vai encontrar o centro assim e depois ao contrário aqui também, tá? Então, pique aqui, a gente distribui bem, tá? Pique aqui, pique aqui. Agora a gente vai dobrar assim e vai encontrar também o centro aqui e aqui. 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 No forro, a gente vai deixar aqui na parte de baixo uma parte aqui, cerca de 15 centímetros, tá? Sem costurar, tá bom? Então, agora eu vou pegar aqui a parte de baixo, presta bem atenção qual é a parte de baixo, pra você não costurar errado, tá? Então, a parte de baixo é essa aqui, né? O bolso, ó, aqui não tem costura, né? A parte de cima do bolso, pra você não costurar errado. Então, a parte de baixo é essa. Vou colocar frente com frente aqui, centro com centro. Vou distribuir aqui, se você quiser prender toda a volta, pode. Vou prender aqui centro com centro. Aqui na lateral é a costura, né? A costura da união aqui é o centro. Vou prender. Aqui do outro lado também. Centro com centro. Prender. E aqui também. Então, distribuído. Relembrando, se você quiser distribuir tudo, você pode. Agora, eu vou costurar daqui, da parte de trás, ó, que é a parte onde está o bolso, na costura. Vou já costurar, deixando um espaço aqui, tá? Então, vou costurar a partir daqui, dar toda a volta, e quando chegar aqui, eu paro, tá bom? Então, ó, tá preso aqui pra mostrar o centro, e eu vou começar a costura, então, prendendo toda a volta, tá? Deixando esse espaço pra eu desvirar a peça depois. Margem de costura 0,5, frente com frente, tudo bem encaixado, distribuído. E vou encaixando aqui no centro, tá? Eu coloquei, ó, a parte do fundo pra baixo, tá? Então, frente com frente, vou fazendo a costura que eu preciso. Na curva, a gente tem que estar sempre tendo mais atenção pra encaixar certinho, né? Depois não ficar soltando, tá? Então, tô chegando aqui nessa primeira centralização. Costura com bastante cuidado nas curvas.
chegando aqui na parte do meio, onde a gente vai fazer o retrocesso. Então, ó, deixamos aqui um espaço para desvirar. E a parte aqui, então, tá costurada, a parte do fundo aqui na parte principal. A parte do fundo aqui costurada nessa parte do forro, tá bom? Agora a gente vai montar a parte do fundo da parte principal. Então, agora a gente vai para a parte do fundo, que é a nossa bolsinha, tá? A parte principal aqui. A gente vai utilizar o molde, né? Pra gente utilizar a curva, tá? Então, a gente vai precisar aqui de 34 por 18. A gente vai precisar do tecido principal e no estruturador fino da sua preferência, tá? Vou fazer as marcações aqui para fazer as curvas logo, cortar aqui as curvas nos 4 cantos dessa parte aqui. E vou cortar aqui. Essa pontinha. Tirar essa sobra aqui. Essa curva, se você não quiser imprimir esse molde, é de 2,5 centímetros, tá? Se você tiver régua aí de curva, é uma curva de 2,5 centímetros. Vou cortar aqui a sobra do estruturador. Eu tô utilizando o Dubla Fácil Tofu Studio, tá? Que é uma sarja leve com termocolante. Aí fica bem coladinha, fácil de trabalhar. Mas você pode utilizar o material, o estruturador que você preferir, desde que seja um estruturador mais fino, tá? Cortei aqui os 4 cantos. Agora, ó, eu vou dobrar no meio, fazer a marcação aqui no meio. Assim como eu fiz na parte do forro, tá? A parte do fundo do forro. E esse aqui é a parte da bolsinha, né? Que vai ficar com a bolsinha exposta aqui, essa parte, tá? Dobro aqui também. Então, eu encontrei o centro aqui e aqui, agora eu vou encontrar aqui e aqui, tá? Facilita pra gente poder fazer a costura, a finalização, tá? Facilita bastante. Pronto. Agora, eu vou encontrar centro com centro aqui no meio, porque eu vou aplicar a alcinha, que eu vou fazer agora, tá? Você pode utilizar uma alça pronta, se você preferir aqui, tá? Mas eu vou utilizar um tecidinho de 22 por 8, tá? 22 por 8, esse tecidinho aqui. Vou dobrar em 4, ou seja, vou dobrar no meio e vou colocar as pontas pro centro. Eu vou vincar aqui com o meu dedo mesmo. Você pode passar, se você preferir, tá? Se você achar que fica mais fácil pra você. Eu mesma só uso ferro quando tem necessidade. Eu penso que facilita, a gente tá na máquina, né? Não precisar voltar pro ferro e tudo mais, né? Facilita a gente vincar aqui com a mão mesmo. Você pode prender pra facilitar, tá? Se você sentir alguma dificuldade, essas dobras aqui. Então, ó, tô vincando, colocando no centro. Porque as duas vão pro centro, ó. Então, são 4 partes. 1, 2, 3, 4, né? Então, dobra em 4. E vou dobrar aqui no centro. Agora, eu vou passar uma costura aqui e aqui, tá? Vou usar esse lado de cá, que é um lado que... Preferi usar esse lado. Vamos lá, agora costurar, tá? Costura bem na pontinha pra fechar bem essa parte. Retrocesso aqui no começo. Costurando bem na ponta. Agora, na outra lateral. Pronto. Vou fazer as marcações nessa parte aqui, ó. Então, a alcinha vai ficar aqui no meio, tá? Costurada aqui no meio. Vou marcar 4 centímetros, tá?
de uma ponta pra dentro, 4 centímetros, vou virar aqui. 4 centímetros, a ponta pra dentro, 4 centímetros da outra ponta pra dentro. E vou costurar, tá? Eu vou costurar bem no centro. Costura na lateral. Ó, vou colocar, tá sobreposto, né? Ó, a alcinha aqui bem no centro. O centro da alcinha bem aqui no centro. E vou costurar esses 4 centímetros que eu marquei aqui. Bem no centro. Retrocesso. Agora aqui na marcação de 4 centímetros, vou fazer retrocesso. 1, 2, 3. Ficar bem fixo. E vou costurar na outra lateral. Retrocesso no final. Pronto. Agora do outro lado aqui. Mesma coisa, tá? Faz os retrocessos na parte de cima pra ficar bem firme essa costura. E ficou assim, ó, tá? Então, essa aqui é a parte do bolsinho. Eu cortei assim porque tanto desse lado quanto desse lado vai ficar certinho, tá? Você pode cortar pra ficar assim, tá? A direção de estampa. Se você estiver trabalhando com direção de estampa. Eu vou deixar assim que ela vai ficar com a direção certa aqui e aqui, tá bom? Preferi assim. Agora, a gente vai costurar o zíper. O zíper que eu vou usar aqui é o zíper número 5. A gente vai precisar no total de 55 centímetros de zíper. A gente vai separar aqui as duas partes do zíper. Vai costurar uma de um lado e a outra do outro, tá? Mas você, se você for fazer duas mochilas dessa e for utilizar o zíper da mesma cor, você pode cortar com 1 metro, né? Porque aí você costura a volta toda, tá? Então, você destaca, vai usar um lado só. Aí, você vai costurar a volta toda, né? Ao invés de costurar uma parte aqui e a outra aqui, você vai costurar só uma parte e vai costurar a volta toda. Fica muito legal, fica um pouco mais fácil de costurar, tá? Mas desse jeito também fica muito bom, tá? Então, vamos lá. A gente vai destacar aqui o zíper, tá? Então, vai ficar uma para um lado, outra para o outro. Eu vou costurar. Aqui eu vou deixar uns 4 centímetros pra fora e vou começar a costurar de um lado e do outro, tá? Daqui pra cá, até chegar aqui do outro lado. Então, essa parte aqui do meio é 2 centímetros, que é onde tá a alça, eu não vou costurar, tá? Nem de um lado, nem do outro. E eu vou costurar aqui, esse zíper, bem na ponta, tá? Vou começar com o retrocesso aqui e vou costurar ele na ponta. Eu vou começar com o retrocesso, bem na pontinha, paralelo aqui, ó, o zíper. Tá vendo, ó, que ficou uma pontinha aqui, eu não costurei nessa parte onde é a alça, tá? Então, essa parte aqui, onde tá a alça, é o meu limite, por enquanto, tá? Não vou costurar aí. Cuidado aí na curva. Vai costurando. Ah, e o zíper, ó, a gente vai costurar com os dentinhos pra baixo, tá? Então, os dentinhos do zíper vai ficar de frente pra parte principal, ok? Então, costurei, tô chegando aqui na parte do meio novamente, só até a parte onde tem a alça, tá? Então, onde tem a alça, eu paro. E não costuro, ó. Vendo onde tá a alça, eu não costurei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dentinhos do zíper pra baixo. Não costuro onde tem a alça. Deixo uma pontinha pra fora. E vou costurar. Na lateral, tá? Na pontinha da lateral aqui. Vou costurar bem na pontinha o zíper, tá? Mesma coisa.
E tô chegando aqui do outro lado, na pontinha. E retrocesso. Pronto. Então, costurado o zíper de um lado e do outro, com os dentinhos virados para a parte de baixo, ó. Aberto aqui e aberto aqui, ok? Agora, aqui a gente deixou aqui aberto e aqui aberto, né? E se você for utilizar uma parte inteira do zíper, dando aqui toda a volta, você vai ter que prestar atenção na seguinte coisa. Se aqui tiver direção de estampa, né, você vai colocar a sua mochila, essa parte aqui da frente é a parte onde vai ficar reto, tá? Onde a gente vai deixar o acabamento melhor. Eu vou mostrar na outra mochila pra você. Então, essa aqui vai ser, ó, virando assim, a parte da frente da mochila. Vai ser aqui, ó, na parte de cima, tá? Se tiver direção de estampa, então na parte de cima. E aqui vai ser a parte de trás, onde quando estiver aberta, o cursor vai ficar aqui. Eu vou mostrar pra você. Aqui não tem direção de estampa nesse tecido aqui. Mas aqui, ó, é a parte da frente da mochila. Ou tem que ficar esse acabamento desse jeito aqui, né? Se você tiver utilizar duas partes, igual eu usei. Ou se você for utilizar o zíper inteiro, aí vai ficar melhor ainda, que o acabamento vai ficar reto aqui, né? Porque o zíper vai ser inteiro aqui. Então, aqui na parte de cima é onde você vai colocar o zíper, a parte inteira, se você for usar inteiro. Então, aqui na parte de baixo, tem as partes aqui que estão separadas, aqui esse espaço, tá? E você costura, então, a volta toda. Aqui na parte de cima, se tiver direção de estampa, você vai deixar aqui, então, o zíper inteiro. Vai costurar o zíper inteiro aqui, tá bom? Que aí, esse acabamento aqui é na parte da frente, desse jeito. E aqui é onde fica o cursor. Então, o cursor, ele entra pela parte de trás, né? Porque se ficar aqui, o acabamento não fica tão legal na parte da frente, né? Então, ele fica na parte de trás, mais escondidinho. E a parte da frente fica o melhor acabamento possível aqui na parte de trás, tá? Então, esse aqui é a parte da frente. Então, aqui na direção de estampa, a parte de cima é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás da sua mochila, tá? Então, vamos pensar assim. Então, aqui é a parte de trás da mochila e aqui é a parte da frente da mochila. Quando fechar, vai ficar certinho, tá? Então, a gente vai ter essa atenção se você for colocar o zíper inteiro, tá? E também, se você for colocar o zíper dessa forma aqui, tem que ter atenção que essa parte aqui é a parte de cima, com direção de estampa, é a parte onde não vai ficar o cursor quando estiver aberto. O cursor vai entrar por aqui por baixo, ó. O cursor vai entrar aqui por baixo, ok? Então, a gente vai agora aplicar os tirantes para as alças, tá? Então, depois que aplicou o zíper, a gente aplica os tirantes. Então, definido onde é a parte da frente, que vai costurar a parte da frente, a gente vai ficar a parte de trás da mochila, né? Aqui é a parte de trás, na parte de baixo, e aqui é a parte da frente. Essa é a direção que eu escolhi. Como eu falei, você pode escolher a direção ao contrário, assim, ó. Ao invés de você colocar assim, do jeito que eu fiz, você pode colocar a direção de estampa assim. Porque aí a pessoa vai segurar e vai estar a direção de estampa assim. Eu escolhi ao contrário, eu escolhi deixar a direção de estampa assim. Então, aqui é a parte da frente da minha mochila e aqui é a parte de trás. Os tirantes com a meia argola, pra gente colocar a alça, vai ficar na parte de trás, tá? Então, eu vou marcar aqui. Do centro pra cá, eu vou marcar 9 centímetros, tá? Do centro pra cá, 9 centímetros. E do centro pra cá, 9 centímetros, pra aplicar o tirante. Então, é bem do centro, tá? Do centro pra cá. Na parte de trás, onde vai ficar a minha alça da mochila, onde vai ficar a parte de trás da mochila. Então, eu peguei aqui os 2 tirantes. Vou utilizar a alça pronta mesmo de 2 centímetros, alça chique ou especial. Aqui tem 6 centímetros, tá? Vou costurar deixando meio centímetro aqui pra fora, pra deixar mais resistente, tá? Vou aplicar depois da marcação de 9 centímetros, não é antes, presta atenção nisso. E vou deixar meio centímetro aqui pra fora. E vou costurar. Pronto. E vou costurar o outro lado também. Agora eu vou costurar o outro da mesma forma, ó. Meio centímetro pra fora, tá vendo? Ó, só uma pontinha aqui pra fora. E após os 9 centímetros, tá? E vou costurar. Tem que deixar um espacinho mesmo pra poder fechar a mochila, tá? Pra facilitar aqui o fechamento da mochila. Pronto, ó. Costurei os 2 lados. Agora, eu vou fazer a costura
para aplicar o zíper aqui, tá? Agora, eu vou aplicar a parte principal aqui. Antes, o que eu vou fazer? Eu vou unir essas duas partes aqui, que essa aqui eu vou fechar. Como eu falei, o zíper, o cursor, ele entra pela parte de trás, tá bom? Então, ele vai entrar pela parte de trás. Aqui na parte da frente, eu vou fazer o fechamento aqui. E ele entra pela parte de trás, tá? Então, ele fecha dessa forma aqui, ó. Fecha assim, tá? E quando ele tá aberto, o cursor fica na parte de trás. Então, a parte da frente, o que eu vou fazer se eu tiver utilizado um zíper de 55 centímetros e não a volta toda, como eu já expliquei. Se você tiver tido alguma dificuldade nessa explicação, volta, presta atenção no que eu falei novamente, tá? Então, eu vou dobrar aqui, ó, vou mostrar aqui mais perto. Vou dobrar aqui, ó, assim, bem no centro, o zíper, e aqui assim também, ó. Pra ele ficar junto aqui e eu poder costurar. Então, eu vou costurar por cima dessas duas partes do zíper, por cima dos dentinhos, tá? Aqui no centro, tá vendo que essa aqui é a alça, bem no centro? Então, você vai colocar essa junção bem certinho no centro, tá? Então, ajeita bem aí a dobra do zíper, junta o zíper, ó. Não é pra deixar um por cima do outro. Eu vou costurar e vou mostrar como é que eu fiz, tá? É pra deixar os dois aqui no centro, sem um ficar por cima do outro, tá? Eu vou costurar bem em cima aqui dos dentinhos do zíper, pra ficar com o acabamento melhor possível, tá? Junta bem. Ó, vou mostrar bem de perto pra ficar fácil de entender. Relembrando, essa parte aqui de cima é a parte onde vai ficar a frente do zíper. Essa aqui é a parte onde vai ficar a frente da mochila, tá? Então, essa aqui, ó, é a parte onde vai ficar a frente da mochila. Essa aqui é aberta, que é por onde vai passar o cursor. Vai ficar a parte de trás da mochila, ok? Então, ó, eu costurei, né? Se eu tivesse com o zíper inteiro, eu só ia passar direto aqui. Costurei, ó, bem certinho no centro. Os dois dentinhos, ó, a parte dos dentinhos do zíper junto aqui. Ajeitei, ó, fiz uma dobra no zíper dessa forma aqui, ó, tá? Ó, pra parte de fora, pra parte externa. Mostrar bem de perto pra você entender e poder reproduzir aí, tá? Aqui eu vou cortar um pedacinho, não vou cortar tudo lá rente, tá? Vou cortar só um pedacinho e vou selar. Então facilita um pouco, né? Porque aí você não tem esse trabalho aqui. Se você usa o zíper inteiro, 1 metro de zíper, ok? Ó, como é que fica. Então aqui tá ok, agora é a hora da gente costurar a parte aqui do principal, né, da mochila, tá? E aqui vai ficar assim, a gente vai ter cuidado porque a gente vai costurar assim, aqui, aqui, aqui. E essa parte aqui a gente não vai costurar a nossa mochila. A gente não vai costurar essa parte, a gente vai costurar somente aqui, tá bom? Então aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás onde tá os tirantes. Vou pegar a parte principal da mochila aqui, só a parte principal da frente, né? Aqui é a parte de baixo, né? Bolsinhos aplicados aqui é a parte de baixo. Então, aqui, ó, onde tá os bolsinhos, é a parte da frente. Então, é aonde eu vou colocar, aqui onde tá esse acabamento. Vou colocar frente com frente aqui. Posso prender, posso distribuir, posso fazer do jeito que eu preferir, tá bom? Aqui é o centro, né, ó. Centro, aí você vai olhar aqui as centralizações. Centro com centro. Aqui centro com centro, e você pode distribuir tudo, tá? Se você preferir. Então, aqui, ó, pode trazer os zíper pra cá, centro com centro. Essa parte, esses 2 centímetros, é a única parte onde você não vai costurar aqui. Você vai costurar toda a volta e vai deixar só esses 2 centímetros aqui, porque é por onde a gente vai passar o cursor, né? Pra poder fechar a nossa mochilinha aqui, tá? Então, aqui, ó, centro com centro. Então, se você quiser, você pode prender tudo, tá? Com os prendedores aí, prender toda a volta, tá? Pra poder costurar. Então, eu vou começar a costurar da parte de trás aqui, ó. Lembrando que eu vou costurar a partir dessa mesma costura aqui, ó, de 2 centímetros. Porque aqui no meio eu não vou costurar agora, tá? Não vou costurar agora. Então, centralizado aqui, vou começar a costurar bem dessa marcação de 2 centímetros aqui, tá bom? Agora, eu vou costurar com a margem de costura 0,5, tá? Eu tinha costurado na ponta, mas agora eu vou costurar com 0,5. Então, de frente com a parte do fundo, aqui, que é a parte do bolso, né, e tudo mais.
da parte principal que faz a bolsinha, né? E costurando com a margem de 0,5, ok? Ajeita bem, cuidado para você não costurar os dentinhos do zíper, tá? Abri aqui a união aqui das costuras. Margem 0,5. Ajeita bem. Agora estamos chegando aqui na parte da frente. Aí costura por cima do zíper, né? Aqui na junção, se no caso você estiver utilizando, assim como eu, um zíper metade, né? Do zíper. Metade desse espaço todo, né? Que é 55. Costurei. Agora eu tô vindo aqui pro outro lado. Com bastante cuidado pra costurar bem certinho, tá? Vai ajeitando, encaixando. Cheguei aqui na outra parte, aqui no centro. E agora eu vou chegar aqui do outro lado, na parte de trás, né? Parte de trás aqui. Sem costurar, com aquele mesmo cuidado, sem costurar a parte do centro aqui, que é por onde eu vou passar o cursor, tá? Cuidado pra você não costurar as pontas do zíper, tá? Então pronto, ó, terminei aqui. Ficou só esse pedacinho aqui sem costurar, que é onde tá a ponta do zíper, ó, que é bem aqui nesse centro, tá? Na alcinha. Então, aqui a gente concluiu. E agora a gente vai unir, tá? A parte do forro com a parte principal. Então, tem que ter essa abertura, tá? Então, vamos unir aqui, já terminei, né? E só no final que a gente coloca o cursor, tá bom? Só no final a gente coloca o cursor. Então, agora, vou vestir uma parte na outra, né? Vou colocar aqui a parte principal pra fora. É bom até que você olhe o seu zíper ficou certinho, ó. Então, aqui, ó, é a parte da frente, ela vai ficar assim. E a parte de trás fica as pontinhas aqui do zíper, por onde a gente vai passar o cursor daqui a pouco e depois a gente termina de fechar. E aqui fica os tirantes pra alça, né? Pra alça da mochila. Então, agora eu vou vestir aqui a parte de trás, ó, aqui é a parte de trás, é onde tem o bolso, tá? Então, eu vou vestir certinho aqui. E vou distribuir também. Então, uma parte é maior que a outra, porque essa aqui a gente cortou com 34 e a outra com 42. É assim mesmo, tá? Então, aqui, ó, vou colocar essa parte aberta aqui, ver se tá tudo certo. Se a parte do bolso aqui tá certinha, né, que é a parte de trás. Vou colocar bem, ó, grudadinho aqui na costura e vou prender, tá? Então, frente com frente, ó. Frente do forro com a frente da parte principal. Vou prender, vou pegar o outro lado aqui e vou costurar bem ao lado, ó, bem na costura, tá vendo, ó? O forro. Vou costurar bem ao lado, bem certinho, bem ao lado e vou prender aqui também, paralelo aqui na parte de cima. Vou distribuindo, aí você pode colocar prendedor aqui na volta toda, se você preferir, que é a parte da frente. Vou prendendo aqui, que vai facilitar pra mim. Cheguei aqui no centro, ó, tem que estar centro com centro, ó, pique com pique, tá? E aqui,
a mesma coisa, ó. Chegou aqui na lateral, ó, na abertura, coloca bem certinho aqui, ó, de um lado da costura, frente com frente, e prende. Aqui do outro lado, a mesma coisa, ó, bem ao lado, então vai ficar um do lado do outro, bem pertinho aqui da costura, tá? Por isso que essa costura tem que ser uma costura aqui dessa parte, ó, da frente, bem fininha mesmo, tá? E aqui no centro. E aqui a gente vai costurar a volta toda, tomando esse cuidado aqui, ó. Eu vou começar até por aqui, ó. Tomando esse cuidado de deixar essas duas partes aqui juntinhas, tá? Então, eu vou começar a costurar aqui, toda a volta. Margem de costura 0,5. E eu vou, ó, costurar um do lado do outro. Não é um em cima do outro, é um do lado do outro, tá? Ó, ficou assim, ó, um do lado do outro pra costurar, tá? Vai ajeitando. Margem de costura 0,5. Ajeitando pra costurar a volta toda. Centro com centro aqui. Agora eu tô indo lá pro outro lado. Aqui. E aqui bem juntinhas. Cuidado para ver se você tá costurando tudo bem certinho, paralelo, tá? Centralizado. Agora, eu tô chegando aqui na parte de trás, centro com centro. Todos os materiais paralelos aqui. Pronto. Terminei aqui, ó. Agora, eu vou colocar pra fora. Estamos já na finalização, tá? Vou colocar aqui pra fora. Pegar o meu forro, colocar pra dentro aqui. Depois eu vou fechar o forro direitinho. E vou fazer o seguinte, essa parte aberta aqui, eu vou ajeitar, ó. Colocar o forro pra dentro, tá vendo, ó? E aqui, ó, vocês vão ver que vai ficar essa abertura aqui. Esse acabamento aqui, ele vai ficar pra baixo, porque a gente vai costurar ele aqui, tá? Ó, como é que vai ficar? Então, tem que ficar essa abertura aqui, que é por onde vai passar a minha alça, né? A alça, a corda, o que você for utilizar, tá bom? Então, ó, eu vou ajeitando, dobrando aqui, colocando essa costura pra baixo, tá? Essa costura tem que ficar pra baixo. E você vai ajeitando aqui. Se você quiser passar, tá? Então, fica esse espaço aqui. Esse espaço é a parte do canal, tá? Eu vou prendendo aqui, até chegar aqui do outro lado. Vou ajeitar bem, ó. Então, essa costura aqui, ó, essa união aqui, tem que ficar por dentro, tá? Não é pra ficar pra cima, é pra ficar por dentro. Ela, por si só, ela já se encaixa, tá? E tem que ficar as aberturas aqui, os finais, ó, juntos, tá? Pra dar um bom acabamento nessa parte aqui. E a gente vai costurar por dentro. A margem da nossa costura vai ser por dentro. Ajeita bem. Pra ficar bem pra baixo, bem no lugar dela, no lugar certo. As costuras, tá? Aqui, ó. Ajeita, ó. Pode passar se você quiser, tá bom? Pronto. Agora a gente vai costurar toda a volta. Presta muita atenção pro acabamento, ó, pra costura. Essa parte aqui, ó, da junção, ficar pra dentro, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui, ó, ficar pra dentro. A gente vai costurar ela pra dentro, tá? Eu vou começar a costurar daqui e costurar toda a volta. Então, vou costurar bem em cima aqui, ó, dessa parte de baixo, a parte do forro, bem em cima, bem na pontinha, tá? Então, coloca aí na sua bobina uma cor, que é a cor que você quer que fique aqui pra fora, porque o acabamento dessa costura aqui vai ser a costura, a linha da bobina, tá? Então, a gente dobrou tudo, ajeitou, fez a marcação, se você quiser, você pode passar. Então, ficou tudo na mesma medida, tudo certinho. Então, a gente vai costurar. Tá vendo? Ó, eu tô costurando no forro, bem na pontinha aqui.
e vou costurar toda a volta. Toma bastante cuidado pra ficar tudo bem certinho aí, tá? Dando continuidade aqui. Agora tô na parte de trás. Nossa mochila tá praticamente pronta. Agora a gente só precisa colocar a alça, fechar aqui, né, o zíper e colocar a alça, tá? Pronto, cheguei aqui do outro lado, onde eu comecei, processo, finalizei, tá? Então, fica esse espaço aberto aqui mesmo, porque é por onde a gente vai passar a alça, a corda, o que for, pra fazer a nossa alça da mochila, tá bom? Ó, como é que ficou, ó. Vou mostrar bem de perto. Aqui é porque tá no verde. Vou mostrar, verde no verde fica muito difícil de ver, né? Ó, aqui tem umas linhas, vou tirar. Tá vendo? Aí fica o acabamento do lado de cá, ó. Fica assim, do lado de cá. Bom, ó, como é que ficou? Tá? Então, aqui é o canal. Vou tirar aqui. O canal tá costurado. Essa mochila tá quase pronta. Agora, antes de aplicar a alça, eu já vou fechar aqui, passar o cursor, tá? Então, eu vou dobrar aqui e vou pegar o meu cursor pra passar aqui, tá? Então, ó, vou pegar o cursor, presta atenção se tá bem certinho aqui, ó, tá vendo? Então, vou pegar o cursor, vou fechar aqui assim, vou trazer assim, ó, dobrar o meio, bem certinho, e vou pegar o meu cursor, pra passar o cursor aqui. Aí você passa o cursor, vê se ficou certo. Se não tiver ficado certo, fecha a bolsa. Se não tiver ficado certo, corrige o que precisar corrigir, tá? Vê se tá bem centralizado. Se estiver bem centralizado, já vai dar certo, tá? Aqui, ó, esses tirantes, a gente vai colocar aqui pra dentro, ó. Tá, ó, tirante pra dentro. E vai fechar, né? Então, vamos ajeitar aqui pra fechar. Ver se ficou certinho, se ficou correto. Colocamos tudo pra dentro. Pronto, ó. Ficou bem certinho, ó. Ó. Ficou certinho. Então, ó, ficou certinho aqui, né? Então, ó, eu fiz assim, pra ela ficar assim, tá? A direção de estampa. Mas, como eu falei, você pode colocar o contrário, tá? Então, ficou certinho? A gente viu que tá ok? Agora, a gente vai dar uma costuradinha aqui antes de abrir. Vou costurar bem próximo aqui, ó, o zíper, pra ele não abrir, tá? Quando eu for te costurar ele pra dentro, porque eu vou costurar ele pra dentro, tá? Vou dar uma cortadinha aqui. E vou abrir, tá? Eu não vou cortar, não. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. E agora, eu vou pegar, colocar a mão aqui por dentro. Vou até mostrar aqui, ó. Vou pegar, botar a mão aqui por dentro e vou passar a ponta do zíper, ó, pra cá pra dentro. Que eu vou costurar aqui. E agora, eu preciso, pra mim fica melhor, né, costurar com um pé calcador de zíper, tá? O espaço aqui é bem pequenininho, porque aí é menos coisa pra gente costurar. Então, vai com jeito aí que dá certo, tá? Vou abrir aqui pra poder trazer direito. Ó, é necessário costurar, é melhor pra você costurar com o pé calcador de zíper, porque o cursor fica bem pertinho, ó. E a gente vai dar só uma puxadinha nele aqui, no cursor, pra poder costurar essa parte aqui.
Então tem que ser costurado com bastante cuidado, tá? Não é para deixar essa ponta de fora, que fica a coisa mais feia, tá? Eu vou passar, vou trocar aqui o pé calcador, tá? Eu utilizo aqui a haste de troca rápida, que você encontra lá na JJ Fivelas, parceira aqui da Colorida também. E vou fazer a troca pelo pé calcador de zíper para facilitar. Então enrosca todo, tá? Para ele ficar bem firme o pé calcador. E vou costurar aqui com bastante cuidado, tá? Vou costurar pelo lado do forro, tá? Então, bastante cuidado aqui. E vou costurar bem em cima. Aqui, ó, a costura que já tava, eu vou dar um segmento nessa costura. Então, o cursor, ele vai ficar bem aqui, ó. Onde tá o cursor? Tá bem aqui. Então, a gente tem que ter bastante cuidado pra costurar aqui. E vamos costurar com esse pé, porque vai facilitar. Com o pé calcador normal, dificulta um pouco mais. E aqui, ó, você vai tendo cuidado. Costurei por cima do zíper, ó. Deu certinho. E agora, vou costurar aqui do outro lado. Pronto. Ó. Vou mostrar aqui como é que ficou. Então, com o pé calcador de zíper, facilita muito, ó. Assim e assim, tá vendo? Ó. Agora, eu posso cortar um pedacinho desse zíper. Também não vou cortar tudo. Não vou cortar rente, né? Vou cortar só um pedacinho. Vou selar esse zíper aqui. E vou virar pra cá. Ó, como é que ele fica. Esse cursor, ele é um cursor grande, né? Olha como é que fica. Então, se ele fosse ficar aqui na parte da frente, ia ficar assim, ó. O acabamento não fica tão bonito quanto na parte da frente, que fica reto. É por isso que tem que vir aqui pra parte de trás, ok? Ó, como é que fica. Fica assim, ó. Tá bom? Então, costuramos, ó. Tá costurado aqui, tá? E agora, pra gente finalizar, né, que a parte aqui do bolsinho a gente finalizou, agora a gente vai colocar a alça, né? Antes de colocar a alça, eu vou fechar aqui o forro, tá? Vou fechar o forro, coloco aqui o forro pra dentro. Tem gente que gosta de fazer essas finalizações com costura invisível, tá? Eu vou só dobrar a pontinha pra dentro e vou costurar. Eu vou cortar... Agora eu vou fechar o forro, tá? Então a parte do fundo aqui tá pronta. Terminamos, colocamos o cursor, finalizou. Então agora eu vou fechar aqui o forro. Tem gente que gosta de fazer esse fechamento aqui com costura invisível, tá? Você pode fazer do jeito que você preferir. Eu vou costurar bem na pontinha na máquina mesmo, tá? Então eu dobrei as pontinhas. Retrocesso. Vou ajeitar, colocar essas linhas aqui do tecido pra dentro. Ajeitar bem. E costurar. Pra ficar o mais imperceptível possível pra minha cliente. Essa costura aqui. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Prontinho. Ó. Então, o bolsinho aqui, um monte de linha pra gente tirar aqui. E agora a gente vai pra alça, que é a última parte, né? Que a gente finaliza, então, a nossa mochila. Então, eu vou pegar aqui as duas partes de 1,60 m, ou você pode fazer com tecido 1,40 m, 1,50 m. Até 1,40 m é possível utilizar, ainda fica legal, tá? Então, eu vou utilizar aqui 1,60 m. E dois reguladores, tá? Essa alça aqui é uma alça mais durinha, dá certo. Como eu expliquei lá no começo, com essa alça aqui, que é mais molinha, não fica legal com esse regulador, tá? Não fica tão bom. Então, você pode só prender, tá? Só colocar aqui e costurar, ó. Eu uni aqui as duas pontas, prendi aqui, e a sua cliente vai ajustando aqui em cima, tá? Vai ajustando aqui. Essa alça de algodão mais fina, ela é boa que ela não fica desgastando essa parte aqui. Essas alças, elas são mais encorpadas, mais durinhas, sujeito ela rasgar aqui com a fricção, rasgar um pouco, com assim, um certo tempo, que a sua cliente for abrindo e fechando, ela começar a puir, né? Ela começar a desgastar o tecido aqui, que é um tecido mais fino, tá? Então, eu indico mesmo que você use uma corda macia, alça de algodão, elas são melhores, tá? Melhor ainda do que essa alça aqui. Então, eu tô utilizando aqui de 2 centímetros, tá? De largura, essas alças. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar
costurar nas duas pontas vou costurar nas duas pontas os reguladores, tá? Então, eu vou selar as pontas das alças, né? Porque é um material de poliéster. Então, pra ele não ficar desfazendo depois, né? Igual aqui, ó, soltando a pontinha, né? Então, selar é importantíssimo. Selando as pontas aqui. Então, de cada alça, na ponta de cada alça, eu vou aplicar aqui, vou costurar o regulador, tá? Então, eu vou costurar nessa. Vou passar a ponta dentro do regulador aqui. Do outro lado. Dobrar uma pontinha aqui de 1 centímetro e vou costurar, tá? Com retrocesso. 1, 2. Fazer a mesma coisa na outra. Dobra 1 centímetro e costura. Então, dobrei aqui 1 centímetro e vou fazer a mesma coisa, tá? Costurar com retrocesso. Vai, volta, volta. Pronto. Agora, a gente vai colocar uma alça, depois a gente coloca a outra. É a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer da seguinte forma, né? Essa ponta aqui, ela vai entrar por último aqui, tá? Vou deixar ela aqui e vou entrar com essa ponta por trás, tá? Então, de um lado, porque uma alça vai entrar de um lado e sair do mesmo lado. E a outra vai fazer a mesma coisa, entrar de um lado e sair do mesmo lado. Então, eu vou entrar por trás com essa ponta, tá? Eu vou pegar aqui, esse passa-fita aqui, passador, o que você preferir utilizar aí. Se você quiser, se você não tiver, você pode utilizar até um grampo de cabelo, tá? Então, eu vou começar passando aqui por trás, porque eu vou passar por aqui e a ponta vai sair aqui pela frente. Então, é passar por trás, tá? E é a ponta onde não tá o regulador, tá? E você vai fazer o seguinte também, ó. Tem que prestar atenção se essa parte aqui vai ficar bem certinha, ó, com esse acabamento por dentro, tá? Ó, acabamento por dentro, e eu vou passar ela assim, tá? Com esse acabamento aqui, que é essa dobra por dentro, ok? Então, vamos lá. Vou passar aqui. Então, aqui esse espaço que a gente deixou é para passar até uma alça de 3 centímetros, tá? Uma corda. Então, é um espaço que cabe bastante assim. Então, dá para você fazer em qualquer peça essa medida, tá? Desde que você for usar mais fino. Então, passei aqui. Agora, eu vou passar na parte da frente para sair lá do outro lado, tá? Onde eu comecei. Eu entrei pela parte de trás e tô saindo pela parte da frente aqui, tá? Presta bem atenção nesses detalhes, ok? Então, ó, assim, né? Eu saí aqui do outro lado e a parte aqui, ó, tá pra cá, né? Então, eu vou tirar aqui essa ponta e vou passar por dentro do regulador, desculpa. Dentro do regulador, passar novamente. E agora, ó, eu vou pra cá pra trás, né? E agora eu vou conectar, ó, ficou pra cima, tá vendo o regulador? Vou conectar aqui e costurar, tá? Então, ó, passei por trás, depois pela frente, os dois se encontraram aqui. E agora eu vou fechar aqui, ó, dobrar 1 centímetro aqui. Deixa eu cortar e selar novamente que tá saindo. Pronto. Então, vou dobrar 1 centímetro aqui. Passei, ó, pela parte da frente, tá? Pela parte da frente da meia argola. Vou dobrar 1 centímetro e vou costurar, ok? E vou costurar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou passar uma costura aqui, com retrocesso. 1, 2. E fica dessa forma aqui. Então, entra pela parte de trás, sai pela parte da frente, tá? E a alça vai ficar assim, ó. Tá? Ó, com o regulador, tá bom? Como é que ela ficou? Então, esse aqui é um lado. Agora, eu vou colocar do outro lado. E fazer a mesma coisa.
eu vou entrar e sair por esse lado agora, né? Eu entrei e saí por esse lado, agora eu vou entrar e sair pelo outro lado. Mesma coisa, presta atenção. Se aqui tá pra frente, aí você vai ajeitar aqui, ó, tá pra cima, né? Ó, fechando, tá? Ó, pronto. Agora essa ponta aqui, vou prender e vou passar por trás primeiro. Ok? Isso é atenção, porque, por causa do regulador que a gente já aplicou. Então, eu vou entrar aqui pela parte de trás e aqui nessa alça, eu vou entrar por dentro da alça aqui, ó. Pela parte de trás, tá? Pela parte de trás, por dentro da alça. Quando a alça é mais molinha, é mais tranquila essa parte aqui, tá? Pronto. Porque tanto faz aqui se você vai passar pela frente ou por trás. Aqui fica melhor se você passar por dentro da alça, tá? Ó, passando aqui por dentro da alça, estão vendo, né? Pra poder fazer um encaixe mais legal. Aí aqui, eu continuo passando por dentro, ó. Por dentro aqui da alça. Agora pela parte da frente. São detalhes, tá? São detalhes pra gente prestar atenção. Costura criativa, ela é feita de detalhes. Quanto mais cuidado com os detalhes a gente tem, melhor é o nosso trabalho. Então, eu tô passando aqui pela parte da frente. Presta atenção aí na alça. E vou chegar com essa ponta pela parte da frente, ok? Ó. Pronto. Cheguei aqui pela parte da frente. Vou passar essas duas pontas aqui, ó, pela parte de baixo, tá? Pra ficar melhor o acabamento aqui. Ficar assim, ó, uma se encaixando na outra, ó, tá? Agora aqui, né, eu vou vir pra parte de trás, mesmo jeito anterior, né? Vou passar a alça, ó, vou passar a ponta da alça, presta bem atenção se tá certinho, por dentro do regulador, passa novamente e conecta aqui atrás, pela parte da frente, 2 centímetros. Vou selar aqui de novo. Dobra 2 centímetros. Prende aqui no regulador. E costura. E a gente vai finalizar. Nossa peça, nossa mochila espetacular. Essa mochila é uma mochila com muitos detalhes. Costurei, tá? E aqui a gente vai ajustar aqui na parte de trás, com a medida da alça que a gente quer. A gente ajusta aqui, ó, pra deixar ajustadinho, certinho. Aqui, duas partes, ainda tá errado, né? Ajustar pra baixo aqui, pronto. Aí aqui, ó, a gente ajusta puxando a alça, né? Aqui é o ajuste, porque uma vai e outra vem, né? Então, a gente ajusta aqui, ó, isso aqui tá uma mais pra lá, outra pra cá. Ajusta bem, ó. Ajusta. Quando você vai entregar pra sua cliente, você já entrega ajustado, tá? É mais fácil pra ela. Gente, essa alça aqui é um pouquinho mais dura. Ó. Porque, ó, é um lado que ajusta e o outro lado ajusta também. Então, ó, ela entrega assim, ajustado pra sua cliente. Então, ela abre, usa, né? E depois só puxar e usar a mochilinha, tá? Então, a nossa peça tá pronta, a mochilinha tão prometida, né? Com todos os detalhes que eu não consegui passar lá na aula, né? No dia da nosso grande encontro. Tava bem rouca, né? Ainda tô um pouco, mas tô bem melhor. E agora, nesse momento, ficou mais fácil de eu poder transmitir todos os detalhes, né? Porque tem muito detalhe nessa peça, tá? Lembrando que as inscrições para a comunidade colorida, elas estão abertas, tá? Hoje, ela ainda tá com 20% de desconto à vista ou no cartão, usando o limite com 20%, né? Em 12 vezes, ou em outra forma de pagamento com 15% de desconto, tá bom? Então, se você quer aproveitar para estar dentro dessa comunidade, onde você tem projetos incríveis com conteúdo de conhecimento para você realmente ser uma empreendedora, crescer e fazer o seu negócio dar certo, então aproveite a oportunidade, tá? Porque vai passar rápido, tá bom? Então, quando você fizer essa peça, marca lá a colorida, tá? Você que é nova aluna, marca a colorida,
dizendo que você tá lá dentro da comunidade, né? Que você é aluna da Colorida, tá bom? Então agora a gente vai fechar pra gente ver como é que ficou essa peça, tá? Então como é que fecha? Coloca as alcinhas aqui pra dentro, dobra a mochila aqui pro meio, tá? Dobra a mochila pro meio, fecha aqui e a gente vai colocando as coisinhas aqui pra dentro e vai fechando o zíper, tá? Como é tecido, é só ir ajeitando, tá? Fica super simples, é super fácil, tá? Só ir ajeitando. E eu adorei esse tecido aqui, ficou lindo. Olha como ela ficou bonita, a nossa bolsinha, né? Então, ficou assim, gostei bastante, tá? Então, quando você fizer, posta lá no seu Instagram, marca lá que você aprendeu aqui com a Colorida, tá bom? Essa mochilinha espetacular, né? Bolsinha que vira mochila. Eu amei, tá? Então, te vejo lá dentro da comunidade Colorida. Quero muito que esse ano de 2024 seja para você, para mim, para todos nós, um ano de ouro, tá? O nosso ano de grande prosperidade. E vamos lá, fiquem com Deus e até a próxima.